E aí, meu povo, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Está começando o programa Só de Boas Notícias, o programa Ressoar. E eu já posso te adiantar que o programa tá pra lá de especial, viu? Olha só. Você está procurando emprego e querendo voltar para o mercado de trabalho? A gente preparou uma matéria super especial que você não pode perder. Você vai ver também. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa sobre o Setembro Amarelo e a importância da prevenção contra o suicídio com a psicóloga e suicidologista Karina Okajima. Tá demais essa entrevista, viu? É um alerta importante. No Descomplica Ressoar, a doutora Keila Narimatsu nos ensina como lidar com uma pessoa desmaiada. Então não saia daí porque o programa Ressoar já começou. Começamos o programa hoje com um projeto social que tem como objetivo ajudar quem está buscando por emprego nas comunidades. Confere essa matéria que está muito legal e que a produção do programa preparou só para você. Em São Paulo, na região metropolitana, existe um programa social que visa ajudar quem está atrás de uma nova oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Com a ajuda de empresas parceiras, a organização atende a mais de 6.000 comunidades pelo Brasil. 600 só em São Paulo. A meta é conseguir empregar 12.000 pessoas só esse ano. É com muito orgulho que Dona Maria exibe este crachá. Afinal, não foi nada fácil voltar ao mercado de trabalho como técnica em enfermagem. Ainda mais fazendo algo tão diferente do que ela estava acostumada. O serviço aqui não é em um posto de saúde, mas numa cabine digital, onde são feitas consultas online. E o melhor, pertinho de casa, na comunidade Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo. Fiquei muito feliz, porque eu ia estar trabalhando próximo da minha casa, né? Ia ter mais tempo para cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, principalmente do meu filho que tem autismo, né? E foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, né? A conquista de Dona Maria só foi possível graças ao trabalho de profissionais deste projeto social, que atende comunidades pelo Brasil e em São Paulo. Aqui, nesta sala, a equipe procura vagas nas mais de 2.000 empresas parceiras e encaminha os candidatos para a entrevista. O processo de seleção tem um diferencial, pois leva em conta algo mais importante que o currículo. Porque muitos dos moradores aqui, eles não têm o ensino, a formação escolar, não têm experiência, contudo, têm a experiência de vida, né, que é uma potência, um grande diferencial quando eu levo para os parceiros que a gente estabelece parcerias. A colaboração entre o projeto social e as empresas parceiras é crucial para o sucesso desta iniciativa. Ao unir esforços, conseguimos criar oportunidades concretas e duradouras para aqueles que mais precisam. A participação de empresas na oferta de vagas e na contribuição para o desenvolvimento de talentos é fundamental para alcançar as metas estabelecidas e promover uma inclusão real no mercado de trabalho. O projeto social tem uma meta ousada para este ano: chegar até dezembro com 12.000 pessoas empregadas. Todas elas vão passar aqui por esta sala, onde acontecem os treinamentos, as reuniões e também aquele incentivo para quem deseja empreender. Tá vendo só esse sino aqui? Ele tem uma importância muito grande para cada um dos candidatos. Afinal, toca quem consegue uma vaga. E Nelton, está aqui ao meu lado, sabe bem o que significa isso, não é mesmo? Eu sei o valor de tocar esse sino, porque eu mesmo fiquei 4 meses desempregados, né? Me inscrevi no site, fui contemplado. Atualmente estão abertas 372 vagas em várias regiões do país. A maioria nas áreas de tecnologia, alimentação, vendas e também para jovem aprendiz. De fato, é uma meta ousada, né? Mas a gente tem um grupo de empresas que está disposto aí a ajudar a gente, tanto na vaga, mas também na qualificação desses profissionais. E aí, qualquer empresa que tiver disponibilidade, tiver vagas ou tiver interessada, pode se cadastrar, e os candidatos também. Todas as pessoas podem ajudar a fazer a diferença de várias maneiras, oferecendo vagas de emprego, estágios e também você pode se voluntariar como mentor para apoiar a reintegração dos participantes no mercado de trabalho.
ou oferecer apoio através de doações e recursos. Seja parte desta transformação e ajude a proporcionar novas oportunidades para aqueles que precisam. Com a união de esforços e o apoio contínuo, podemos construir um futuro mais promissor e inclusivo para todos. Projeto bacana, né, minha gente? Se você que está buscando por uma oportunidade de emprego, você vai atrás e não desista de estudar, beleza? Agora a gente faz uma pausa que é rapidinha, mas fica aqui, porque na volta tem Conexão Social. O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais para acreditar neles e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar sua vida, sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá tá Ressoar com a trilha direto para Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida, e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para o Ressoar, fazendo perguntas, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. Estamos de volta com o programa Ressoar e agora você vai ver o Conexão Social que está para lá de especial em um bate-papo bem importante sobre o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Quem conversa com a gente é a psicóloga e suicidologista Karina Okajima. Bora lá? Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão Social, um espaço seguro para reflexão, informação e, acima de tudo, transformação. Aqui abordamos temas que impactam diretamente sua vida, sempre com o objetivo de trazer conhecimento e promover o bem-estar. Hoje vamos falar sobre um tema delicado e de extrema importância, a prevenção do suicídio. Estamos no Setembro Amarelo, um mês dedicado a conscientizar e prevenir essa triste realidade que infelizmente afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Para se ter uma ideia da gravidade, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Portanto, falar sobre esse assunto pode sim guardar vidas. E esse é o nosso compromisso aqui hoje. Para nos ajudar nessa jornada importante, temos uma convidada muito especial. Ela é uma das maiores referências no Brasil em prevenção do suicídio. Ela é psicóloga, suicidologista e autora de diversos livros sobre esse tema. Com uma história pessoal de superação, Karina Okajima Fukumitsu dedica sua vida a acolher, orientar aqueles que passam por momentos de dor e perda. Eu quero dar as boas-vindas, dizer que é uma honra muito grande te receber. Desde já eu quero honrar sua vida, dizer que seu trabalho é uma missão e que a gente aqui no Ressoar tem uma honra muito grande de te receber. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Eunice. É um prazer enorme estar aqui com você, estar próxima a você. Agradeço imensamente o convite e também agradeço a equipe do programa Ressoar. É um povo dedicado, né? A gente fala que pra gente só tem importância a gente estar aqui nessa tarde se a gente estiver fazendo a diferença na vida das pessoas. E há um comprometimento muito grande da nossa parte e por isso que a gente, quando recebe pessoas como você, isso alegra muito nosso coração. Principalmente pra gente falar de um tema como esse, né?
E eu queria iniciar te pedindo para contar um pouco da sua experiência pessoal, como a gente falou. Você tem uma trajetória até você descobrir sua missão de vida, você viveu na pele. Então eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso. Bom, o campo da suicidologia apareceu para mim quando eu tinha 10 anos de idade, com as tentativas de suicídio da minha mãe. Eu e minha irmã, 2 anos mais velha, nós a levávamos para os hospitais e nós ouvíamos barbáries que infelizmente ainda hoje a gente ouve. Uma delas, que foi o que precipitou a minha vontade de me tornar suicidologista, foi: Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca mais tempo com a senhora. Isso é o profissional um enfermeiro e um médico. E como nós a levávamos sempre no mesmo hospital, 2 crianças, né? Então eu com 10 anos e minha irmã com 12 anos, a gente desesperada e minha mãe em intenso sofrimento, obviamente. Quando eu ouvi isso, me bateu assim no coração alguma coisa estranha. Com 10 anos eu não tinha muita noção, e ainda mais numa situação de crise como aquela, mas eu me lembro assim do meu entristecimento e da minha promessa. Quando eu crescer, eu vou fazer alguma coisa diferente para mudar o desrespeito, para mudar esse tipo de abordagem, principalmente porque, na verdade, eu acho que era uma filha que queria defender a sua mãe. Naquele momento, eu realmente trilhei toda a minha vida até os 17 anos, quando eu escolhi ser psicóloga, inclusive para eu poder levar para as lides acadêmicas esse assunto da prevenção ao suicídio e do acolhimento ao luto por suicídio. Coisa que eu nunca recebi nenhum ensinamento nem na faculdade, em cursos. Então eu falei, bom, eu vou me habilitar para que eu possa fazer a diferença. E isso em tantos estudos que você teve, depois você teve a sua experiência pessoal, né? Para você poder falar agora, eu falo sobre isso. Me parece que você também passou um período em reflexão, né, até você tomar essa decisão. Eu falo porque é muito importante, é um tema que, como eu disse no começo, não é muito comum. Muita gente talvez não sabia que existia, eu confesso que eu não sabia. Como você falou, é uma especialidade, precisa se pesquisar muito, né? Para se falar desse assunto. E, claro, dentre todas essas informações, eu queria que você falasse, então, por que o ser humano chega no momento da sua existência, onde ele tem causas na sua vida, claro, seja físicas e às vezes até químicas, né? Às vezes há alguma coisa que está acontecendo ali no cérebro da pessoa para ela poder ter essa vontade de querer morrer, como era o caso da sua mãe. Bom, eu fui desenvolvendo ao longo dos meus estudos, do meu processo, da minha história de vida, principalmente uma compreensão daquilo que eu intitulei por processo de morrência. Processo de morrência é um definhar existencial, uma complexidade de processos autodestrutivos cujo ápice é o suicídio. E quando eu começo a trazer, então, essa compreensão que todos nós, seres humanos, nos autodestruímos, né? Isso causa, inclusive, um certo desconforto, porque faz com que a gente pense: o que causa, o que provoca um processo autodestrutivo? É toda a inabilidade que você tem para colocar para fora aquilo que está te intoxicando. Então, na inabilidade do enfrentamento, de você ser assertivo com a tua agressividade, você acaba colocando contra você. E esse é o berço de um processo autodestrutivo cuja marca é a vulnerabilidade. Vulnerabilidade, Eunice, significa que vulnerável é aquele que se sente ferido, atacado e desprotegido. Ora, se a gente sabe dessa definição, a gente sabe que existem momentos em que a gente se sente ferido, muito atacado e muito ameaçado e desprotegido. E muitas vezes também é o ser humano, por esta dificuldade de realmente tentar lidar com os enfrentamentos, ele acaba deslocando essa energia agressiva contra si. Então, quando você me pergunta por que isso acontece, porque a gente não desenvolve, né, esse estilo de enfrentamento, que é um enfrentamento mais assertivo,
né, conseguindo se afastar daquilo que é tóxico, se aproximando daquilo que é nutritivo. E muitas vezes a gente se desgasta porque a gente quer pertencer, entrar. Eu tenho uma frase que eu falo: quem quer entrar numa forma perde a sua forma singular. Muito forte, isso mesmo. E uma coisa que a gente até falava sobre isso antes de começar a gravar, por que as pessoas permanecem, né? Porque tem razões para as pessoas permanecerem, por exemplo, em ambientes muito tóxicos. Às vezes é um emprego, às vezes é um relacionamento, uma amizade. E ela sabe que está fazendo mal. Existe algum fenômeno assim que a ciência pode explicar, até para que a pessoa que está assistindo a gente agora se identifique? Porque a nossa intenção, o nosso objetivo é que você tenha essa consciência, que você fique consciente do que está te acontecendo. Porque não começa assim, não é que do dia para a noite a pessoa tomou uma decisão dessa. Isso tem um início, a pessoa ainda tem um tempo ali até ela desenvolver essa doença, que é uma doença, né? Dela querer tirar a própria vida. Às vezes, talvez não seja nem somente a doença, mas inclusive quando eu falo do processo autodestrutivo e do processo de morrência, é um encadeamento de ações e de circunstâncias que fazem com que a pessoa enfrente a adversidade, o problema, desta forma, se autodestruindo. Muitas vezes a gente fala assim: eu gostaria de modificar, mas é tão difícil mudar. Né? O problema não é você falar: eu quero modificar esta situação que está sendo autodestrutiva, tóxica para mim. O que é mais difícil é a gente sustentar as nossas mudanças. E muitas vezes a gente se percebe em situações que nós gostaríamos de mudar. Só que por que é tão difícil? Porque a gente entra numa zona de conforto porque é o conhecido. E muitas vezes, para você sustentar a sua mudança, você vai precisar exercitar um cuidado vigilante, falando: isso eu não quero mais, eu caí no meu poço existencial, eu entro em contato com a escuridão, eu entro em contato com o meu sofrimento, e a partir daí, esse é o momento em que você fala: eu não mereço mais estar neste lugar. E aí você pode se trabalhar, inclusive para você sair de um processo, de um círculo vicioso, porque o processo autodestrutivo é um círculo vicioso, e você transformar a sua vida em circuito virtuoso. Ai, Karina, mas é tão difícil. Por isso que a gente precisa trabalhar com as nossas emoções, com aquilo, e questionar aquilo que você, a maneira como você se permite, se autoriza a ficar numa zona de conforto que, mesmo que seja disfuncional, a gente vai precisar olhar e te ajudar a olhar para a tua ferida. Então, eu costumo falar, Eunice, que quando a pessoa começa a se dar conta do fardo dela, ela abre portas para o privilégio, para o merecimento, mas ela precisa deixar ir tudo aquilo que está intoxicando, tudo aquilo que realmente representa a situação em solo minado, relações tóxicas, pessoas que fazem mal. Então isso é realmente o grande desafio do ser humano, a gente aprender a ter uma vida melhor, nas condições que a gente pode encontrar, e aí virar o jogo porque, primeiro, nenhum ser humano nasceu para morrer, precipitadamente, porque fora da hora, porque o contrário da morte é o nascimento. Isso quer dizer, o que faz com que a pessoa queira se matar? Um sofrimento. E é uma coisa interessante, porque assim, recomeçar não é fácil mesmo. Só que assim, quando a pessoa se percebe num ambiente que é adoecedor, ou seja, ela está adoecendo a cada dia, é necessário sair, porque aquilo que te adoeceu, naquele mesmo local, você não vai ser curado. Perfeito. E você tem que fazer uma escolha, porque se você ficar, você vai sofrer. Se você sair, você vai sofrer, mas se ficar, vai sofrer mais ainda. Essa é a questão. Tem que escolher qual sofrimento quer, E às vezes, você falava bem sobre isso, há pessoas que ela não tem coragem de tirar a própria vida.
mas esse adoecimento vai matá-la de alguma forma, o que é também um suicídio mais lento, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente chama de suicídio por omissão, né? E que a gente vai se autorizando a entrar nesses processos, nesse círculo vicioso que nos autodestrói. Então, muitas vezes o que nós precisamos falar, e eu gosto muito de brincar com as palavras, e você utilizou a palavra adoecedor, tá? Adoece a dor. Aquilo que adoece a nossa dor, aquilo que agrava a nossa dor, é exatamente a crença de que a gente não é capaz de ter um potencial para virar o jogo, né? Para a gente fazer diferente. Olha que interessante. E é nesse ponto que eu queria chegar, porque muitas pessoas que estão passando por uma crise existencial ou um problema mesmo, de ordem familiar, psicológico, o que for, às vezes ela acha naquele momento que não tem solução. E aí é que entra a importância da terapia, né? De você buscar ajuda em pessoas que estão preparadas. Infelizmente a gente ainda tem um preconceito muito grande em relação a isso, porque você procura especialista para cuidar de qualquer outra parte do seu corpo, né? Se você tem dor no estômago, se é no pé, se é no coração, mas quando você fala das emoções, da parte emocional, mental, as pessoas falam, é melhor não, porque, né, vão achar que eu tô louca. E por conta disso, pessoas têm perdido a vida. Sim. Então, você que tem recebido pessoas ali, eu queria que você falasse dessa experiência, tanto para o profissional quanto para pessoas, porque é necessário, a gente tem que levar isso muito a sério, e nós vamos falar daqui a pouco dessa rede de apoio, que normalmente são os familiares, o colega de trabalho, enfim, mas fale dessa experiência do profissional e paciente, o porquê que ele deve procurar. Primeiro, a gente precisa entender que é um caminho de via de mão dupla, né? Primeiro, você perguntou sobre os profissionais da saúde. Existem pouquíssimos profissionais habilitados para trabalhar com essa temática, com esse eixo, para fazer o acolhimento do sofrimento existencial. Então eu galguei a vida acadêmica, inclusive, para coordenar uma pós-graduação em suicidologia, para habilitar pessoas a lidarem, né, como faz esse tipo de acolhimento respeitoso, não como a minha mãe recebeu, não como nós familiares recebemos, mas para que realmente a gente olhe no olho da pessoa que está em sofrimento e a gente converse. O que supostamente a sua morte te resolveria? O que dói tanto a ponto de você pensar em se matar, que é uma coisa muito séria. Sim. Uma outra coisa. Colocar um ponto final, exato, né? Não pula do barco, vamos juntos, vamos tentar, né, ressignificar aquilo que realmente você considera como problema, como sofrimento. Eu tenho uma frase, né, que é a minha marca registrada: se tem vida, tem jeito. Muitas vezes, inclusive, com o meu adoecimento, algum tempo atrás, 10 anos atrás, então eu comemoro realmente o meu ressurgimento das cinzas. Eu tive uma inflamação cerebral que me furtou, felizmente, temporariamente, né, os meus movimentos, né, a ordem alfabética. Eu estava no meio do meu pós-doutorado. Isso quer dizer que tudo isso me habilitou para eu acreditar que se tem vida, tem jeito. A gente tem condições de aprender a ressignificar os nossos problemas e aprender a nos dar chances. Segunda chance, terceira chance, quarta chance. E muitas vezes, erroneamente, então eu falo do lado da pessoa que pensa em se matar. Erroneamente, ela acha que ela não pode cair. Quem não cai? Quem não, sabe, não titubeia na fé, na esperança? A gente nasceu assim, ninguém nasceu já pronto, né? Você caiu tantas vezes para aprender a andar, né? Inclusive para aprender a andar. A gente aprendeu a engatinhar. Então, por que quando a gente, né, quer se levantar de algum problema, todas as vezes a gente, lógico, que esmorece em algumas situações, né? Por que a gente não se dá a chance, né, de recomeçar? Você falou muito bonito, né? Falou uma coisa que recomeçar é muito difícil, né? E por onde? As pessoas me perguntam por onde que eu preciso começar. Eu falo sempre pelo seu começo, por aquilo, né, e ponto, né, que você está, que normalmente é um ponto de sofrimento e de dor.
né? Então aí as pessoas dizem, mas é difícil, eu quero eliminar. Eu falo, olha, você não vai conseguir lidar com o seu sofrimento sem que você o respeite, sem que você olhe para ele, sem que você entenda que você é uma história. E que aquele momento em que está doendo e você está em carne viva é um momento que é um potencial e traz um potencial incrível para que você possa se descobrir. Né? Descobrir não somente a condição de você ter ajuda e pedir ajuda para o outro, mas de você se reconhecer como uma pessoa que tem o potencial de sair de muitas situações, né? De muitas crises existenciais. Eu tenho certeza que todos nós passamos por situações marcantes, passamos por situações de dores. Então, quando eu falo isso, eu te convido a relembrar de um momento em que você duvidou que você não conseguiria suportar. E se você suportou e você está aqui agora, é sinal que tem jeito. E aí, às vezes, a gente também tem aquele momento que a gente consegue identificar, e eu queria que a gente falasse sobre isso agora, para se falar já em prevenção, né? Quem tem um familiar para a gente identificar e às vezes ajudar essa pessoa? Porque elas estão ao nosso lado, pode ser que esteja aqui nessa sala, no nosso local de trabalho, na nossa casa. Infelizmente, as pessoas não dão sinais tão claros. Por isso, um especialista pode nos ajudar para que a gente então incentive, encoraje essa pessoa a buscar ajuda. No seu caso lá, vocês conseguiam acudir sua mãe por vezes, né? E quando isso não é possível, né? Existem na suicidologia que a gente chama de sinais de alerta. E quando são sinais de alerta, a gente também precisa cuidar para que a gente não entenda que a prevenção ao suicídio signifique evitação, tampouco previsão. Tá? Eu acho que algumas pessoas confundem. Né? Então, por isso que nós não podemos entender que seria evitação. Mas os principais sinais de alerta são mudança abrupta de comportamento. Então, se você conhece a pessoa, obviamente, se você está percebendo alguma mudança, por exemplo, essa pessoa é extremamente sociável, né, extrovertida, e ela começa a se isolar, ela começa a não querer mais contato com você, ela começa a ficar solitária, né? Então, normalmente a gente vai olhando, né, para esta mudança. Algumas vezes, por exemplo, adolescentes, jovens, crianças, um baixo rendimento escolar. Muitas vezes, né, alguns sinais verbais. E eu gostaria de ter um botãozinho que fizesse com que eu sumisse. Com o tempo eu não vou mais dar trabalho para você. Tá? Nossa, eu tô cansado. Nossa, eu queria que eu tivesse um apagão. São todos os sinais verbais, né? Outras vezes também quando alguém, né, não acredita numa religião, não acredita em Deus, começa a procurar desesperadamente várias religiões. Quando alguém também começa a se desfazer, né, dos objetos de importância. Então, por exemplo, se de repente, eu amo os meus livros, porque eu sou professora universitária, eu começo a me desfazer dos meus livros, é para você estranhar. Você pode se aproximar dessa pessoa e falar, tá tudo bem, você quer conversar? Existe alguma coisa que você esteja passando? Ou, mais diretamente, eu estou te percebendo diferente. Eu estou te percebendo mais. Aí a gente precisa entender. Desesperado, desesperançoso, desamparado, triste. Então, a gente começa a perceber alguns sinais que a gente não via na pessoa. E isso é importante, ou seja, toda mudança abrupta significa que há uma mudança. Mudança para que a pessoa, né, vá ladeira abaixo ou para que ela possa ressignificar o problema dela, a vida dela. Mas é aquela história, né? A gente às vezes muda na dor ou no amor. Muitas vezes a gente é obrigado a mudar na nossa dor. Sim. Isso quer dizer que é um grande convite para você, inclusive, realmente pedir ajuda. Tá doendo? Não fica sozinho não, vai procurar ajuda e vamos também, né, se aproximar, né, Eunice? Porque eu acho que isso é o principal da prevenção. A gente percebe que a pessoa que a gente ama não está bem,
a gente abre um diálogo, a gente se aproxima, fala, eu estou te vendo, eu estou te percebendo, eu estou notando uma diferença em você. Vamos procurar ajuda? E mesmo que a pessoa fale, mas eu não sei, eu não conheço, você procura por ela. Sim. Você fala, olha, tá aqui o telefone, vamos lá, eu vou com você na primeira sessão. Esse encorajamento esse sim é o guardar vidas. Isso. Porque ali você está dando para a pessoa a possibilidade dela ressignificar o que está acontecendo. Sim. Porque às vezes é só uma crise existencial mesmo, ou às vezes essa pessoa também sofreu algum trauma que você não sabe. Recentemente eu conheci uma história de uma menina que ela sofreu um abuso num passeio que ela foi com os pais e ela não teve coragem de contar. Ou seja, ela guardou, imagina o sofrimento dela, guardar aquilo que aconteceu, já foi traumático o que aconteceu e ela não ter com quem contar. E chegou uma hora que ela já estava quase cometendo suicídio. Porque ela pensava, não vão acreditar em mim, ou alguma coisa assim. Às vezes aconteceu alguma coisa que ninguém sabe. Às vezes o problema da pessoa é que ela guarda algo dentro dela e que aquilo fica maior do que ela pode suportar. E aí a gente falava das doenças, né? Às vezes a pessoa ela está guardando algo tão grande dentro dela que ela não tem com quem falar. Olha mais uma vez a necessidade do profissional, do especialista, né? Sim. E você trouxe uma coisa que é importante. Normalmente quando a gente sofre, o sofrimento cega a gente. E a gente tem a tendência de se isolar e de silenciar. E eu trago, inclusive como proposta do meu doutorado, a pergunta, por que se calar se o falar é tão importante? Quando você sofre, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar alguém que possa te acolher e que você possa compartilhar, porque se você silencia e acha que você não tem o privilégio do compartilhar, que isso faz parte do ser humano, Sim. né? O silenciamento acaba agravando o teu sofrimento e acaba te colocando num lugar, né, de isolamento, de nossa, nunca mais, porque é isso, a nossa cabeça, né, Eunice, pode funcionar muito a favor da gente, mas pode funcionar muito contra a gente. Eu adoro uma das frases, né, principais do Avicena, que é um médico persa, que ele fala: a imaginação é metade da doença. Então, na imaginação de que ninguém vai me entender, por exemplo, essa ilustração que você deu. A menina, ela foi abusada quando estava, né, com os pais e ela não pôde falar para ninguém, né? Isso realmente é uma possibilidade da gente incentivar para que as pessoas não fiquem sozinhas no sofrimento delas, para que elas não silenciem, para que elas possam legitimar as emoções. Esse é o trabalho também de prevenção. Você falar, ei, deixa eu te falar, o que você sente, o que você pensa não é errado. Vamos fazer alguma coisa com isso? E outra coisa que eu preciso te contar, as tuas emoções precisam ser visitantes. Você não pode dar hospedagem, porque não é para sempre. Não, né? Até porque elas são tão assim passageiras, Exato. né? Seja coisas boas ou ruins, Isso. tudo passa. Nada é para sempre, né? E a gente não pode banalizar o problema, mas a gente tem que falar, realmente, acredita. Eu gosto de um ditado popular que fala assim, no final dá tudo certo. Se não está dando certo, é porque não chegou no final. Sim, eu também. Eu gosto muito dessa frase. Acho ela muito bacana. Eu acho assim, conversa aberta sobre o tema ajuda. Se a gente sabe que tem alguém com, né, ali, que às vezes a gente não tem muito assim, abertura de falar, esse carinho e atenção que você falou de acolhimento, às vezes hoje a gente vive dias assim tão difíceis que às vezes as pessoas não acreditam muito na sinceridade dos outros, né? Mas a pessoa que está sofrendo, ela consegue enxergar a sinceridade e a gente tem que trabalhar isso na gente, e eu falo isso para todos nós, porque ninguém está livre disso. Sim. Isso está mais perto do que a gente pode imaginar e não tem idade, né? Eu vi uma pesquisa também que diz que a segunda maior morte de jovens é o suicídio. Então é algo muito sério, né? A gente precisa de verdade
É pensar que nós também podemos ser pessoas, agentes salvaguardas. Sim. Não é? Perfeito. Por isso que o seu trabalho é tão necessário, é vital, eu diria, né? Na verdade, encontrar pessoas como você é encontrar anjos na terra, né? E a gente precisa de verdade divulgar. Eu queria que você falasse também como é que as empresas podem hoje trabalhar isso, né, no corporativo para poder ajudar os profissionais, porque o local de trabalho não costuma ser um lugar que você traz os seus problemas pessoais, que as pessoas, assim, normalmente você é a mesma pessoa que está sofrendo em casa, você está sofrendo aqui, mas aqui você costuma não demonstrar. Como é que a gente identifica isso e como é que a gente poderia ajudar? Sim, a gente teve um belo de um ensinamento durante a pandemia, né? Porque a gente não podia e tinha problemas em casa com os conflitos relacionais e às vezes antes da pandemia a gente fugia para o trabalho, concorda? Sim. Né? E aí com a pandemia nós fomos obrigados, né, a lidar com os nossos pares, com os nossos familiares. Não por acaso houve um número de divórcios, de violências domésticas enormes. Isso quer dizer que a gente enfrentou durante a pandemia exatamente esse exercício. O que eu vou te responder em relação ao que as empresas podem fazer. Muitas vezes houve também o agravamento da saúde mental, o que eu chamo de saúde existencial. Nós adoecemos por inteiro, existencialmente, seja lá física, emocional e espiritualmente. Isso quer dizer que também nós precisamos reinventar, né? A gente precisou se reinventar o tempo inteiro. Sim. As empresas, elas podem trabalhar no sentido de trazer a humanidade que existe nas pessoas. Quando a gente estava tentando se preservar na nossa imunidade, resgatou-se uma coisa que é linda, que é a nossa humanidade. Então, eu fiz vários trabalhos, inclusive, né, propondo a discussão de como é que cada um estava vivenciando aquela reinvenção, aquela situação nova, aquele desconhecimento, né? E muitas vezes, quando as pessoas online, até porque eu também não podia ir até a empresa, né, eu fui percebendo que as pessoas, quando começavam a se emocionar, que isso é do humano, mas a gente tem um ledo engano de separar. Eu tô no meu trabalho, eu não posso me emocionar. Você viu a cisão? Né? Porque a pessoa deixa de ser humano, ela passa a ser um objeto, né, que é preocupado com a produtividade. Então, eu percebi assim... E que não pode demonstrar fraqueza, que não podia demonstrar, né? E que fraqueza é chorar, se emocionar, né? Então, esse é um engano que as empresas podem trabalhar. Né, trazer primeiro a humanidade que existe por trás, obviamente, né, as empresas inteligentes, elas fazem programas de saúde mental, elas beneficiam, né, as pessoas para que elas entendam que o trabalho é um ganha-pão, é um emprego, mas que também precisa ser um lugar prazeroso no ser humano. Então, muitas vezes eu percebia assim nas rodas de conversa que eu fazia nos trabalhos, as pessoas estavam online e quando elas se emocionavam, elas fechavam a câmera. Uau. Isso era muito interessante, porque elas não queriam demonstrar emoção. E aí eu comecei a cutucar mesmo, a provocar. Eu falei, gente, por que a gente fecha as câmeras? Porque a gente tem um senso comum de achar que as nossas emoções são erradas, de acreditar que a gente não pode ser humano. Veja bem, eu acho que todos nós, enquanto humanos, a gente precisa realmente integrar, né, o nosso lado laboral, nosso lado emocional, né? Então é isso, você precisa estar inteiro enquanto pessoa. Então, quando eu converso com você e Eunice, que é a apresentadora desse programa, mas você é mãe, você desempenha vários papéis também. Né? Muitas vezes a gente fica, né, cheio de problemas, então assim, não dá para falar assim, olha, eu vou separar minha emoção disso aqui. O que me faz ver verdade agora em você, eu vejo nos teus olhos e você olha nos meus olhos também, é isso, é você conectada por inteira, né? Você estando presente tal como você pode. Muitas vezes o grande erro é a gente se exigir sair da maneira como a gente está.
E ser um personagem. E ser um personagem. As pessoas estão vivendo, elas vivem um momento de estarem mesmo vestidas de um personagem, até por conta do advento das redes sociais, a exposição tamanha, a exposição, a comparação, a necessidade, né, de você então mostrar alguma coisa para não ficar diferente do outro, né? Então você mostra sempre fotos sorrindo, felizes, alegres, o que deve ser, mas às vezes é aquilo que eu estava te falando, existe lágrimas por trás desse sorriso, né? Totalmente. E você sabe, Eunice, eu me tornei suicidologista porque eu tentei organizar e articular sempre tudo aquilo que eu coloquei em teoria na prática. E eu vejo que a vida me testou para realmente ter essa congruência, né? Então eu comecei no campo da suicidologia estudando comportamento suicida porque eu queria levar para as lides acadêmicas as questões do suicídio, desse acolhimento. Depois, quando eu estava no doutorado pesquisando o processo de luto do filho da pessoa que se matou, a minha mãe morreu, não morreu por suicídio, mas morreu com o coração grande, né? E depois, um ano depois, eu tive a inflamação cerebral que eu contei no começo. Muitas vezes, e é uma doença autoimune raríssima, que acomete de 4 pessoas a 1 milhão de pessoas. Então eu comecei a entender que a gente precisa estar inteiro, eu não pareço ser. Eu espero que você esteja sentindo que eu sou a minha missão, eu sou o meu propósito no campo da suicidologia. Tudo aquilo que eu falo em termos de teoria, que a gente precisa inovar, se reinventar, se dar chances, procurar ajuda. Eu, graças a isso, eu tô aqui para contar a história. Tem congruência, né? Tem congruência, precisa ter. Então, assim, quem é você além da sua dor? Quem é você além das tuas emoções, dos teus problemas, das adversidades que você enfrenta? E ainda falando sobre o luto, né? Que eu sei que é uma da sua, vamos dizer que é o que você mais trabalha. Para quem está vivendo isso, claro, ela te conhecendo agora, pode te procurar, você vai deixar seus contatos e tudo. Mas assim, eu sei que é muito triste a gente falar sobre isso. E é um assunto que é muito necessário, embora a gente preferia falar outra coisa, mas a pessoa já está vivendo isso, né? Sim. Queria que você aproveitasse esse momento para deixar uma mensagem e também para que a gente não se sinta culpa, não só por isso, mas por outras culpas, porque as pessoas elas vivem procurando motivo para ficar culpadas e isso é um adoecimento também, né, Karina? Total. Na verdade, assim, todo o sofrimento que acontece na vida da gente não é em vão. E quando a gente acolhe a nossa história, acolhe tudo aquilo que nos aconteceu e a gente se trata com muito respeito, com muito cuidado, não trabalhando com a ideia de que você deveria ter feito, porque tudo que você pôde fazer, você fez. Eu trabalho muito, como você falou, com luto por suicídio. Tem uma associação, Se Tem Vida, Tem Jeito, que eu abri com a Gabriela Mello e com as irmãs dela, que são enlutadas pelo suicídio do pai. Abri também um dos meus parceiros, o meu marido e a minha irmã, que vivemos toda essa situação e nós trabalhamos com o luto por suicídio, para fazer acolhimentos e com aquilo que a gente chama de pós-venção, toda a ação que se faz depois de um suicídio acontecer. E além disso, existe um grupo que eu idealizei, que é coordenado pela Fátima Martuccelli, lá do Instituto Sede Sapiens, que é um grupo online gratuito, que é um grupo de apoio às pessoas em luto por suicídio. Então, se você tiver interesse, por favor, envie um e-mail para nas@sedes.org.br e os meus contatos estão no meu site. Eu tenho um site, Karina Fukumitsu, e no Instagram, então todos os meus contatos. Muito bem. Foi maravilhoso, eu queria te agradecer mais uma vez. Se você quiser deixar mais um recado, eu sei que você carrega uma mensagem no seu coração por onde você vai. Se você quiser falar, fica à vontade. Quero trazer então uma grande esperança para que você possa se dar uma chance. Eu não vou utilizar somente a minha frase "se tem vida, tem jeito", para te convencer de que você precisa continuar a tua história.
uma hora mais cedo, mais tarde, a morte vai chegar, como chegará para mim, para todos nós. Então, persevera. Mas, Karina, é tão difícil. Eu acredito que seja difícil, assim como todos nós, seres humanos, caímos. Mas se você cair, o problema não é cair. O problema é você não resgatar forças para que você possa se reerguer. Então, busque ajuda. Acredite, se aproxime de pessoas que são nutritivas para você. Não se acomode no seu sofrimento. Não silencie a sua dor. Continua. Só para um dia você contar a sua história. Para que você resgate, inclusive, a sua dignidade existencial. Para que você possa acreditar que se tem vida, tem jeito. Maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada. Volte sempre. Acho que é um espaço que a gente tem sempre que vir falar. Não esperar só o Setembro Amarelo, porque é necessário se falar, né, Karina? Obrigada por sua vida, viu? Obrigada. Que Deus Tô abençoe emocionada. cada dia mais seu trabalho lá. Conte com a gente. Obrigada. Tá bom? Obrigada. E para você aí de casa, é emocionante tudo isso que a gente ouviu aqui, e a gente queria dizer para você que a gente não pode dizer, olha, a gente sabe o que você está passando, porque ninguém sabe o que você está passando, só você sabe. Mas tudo isso que foi falado aqui é para amenizar e te dizer que há esperança. Então, eu queria deixar para você uma frase do Dr. Augusto Cury, que inclusive é um amigo e parceiro nosso aqui do Instituto, e que a gente tem a honra de trabalhar junto em alguns projetos como esse. Ele tem um treinamento que chama Você é Insubstituível, e ele fala sempre, você é um ser insubstituível, único, exclusivo. Nunca coloque um ponto final, há sempre uma vírgula para você, é um ponto, uma vírgula para você pensar, refletir que há sim esperança, há chance, justamente porque você é insubstituível. Eu quero te convidar para seguir a Karina, se você quiser buscar ajuda, busque sim, ela deixou os contatos, siga o programa Ressoar, me siga também, que Deus esteja com você não só hoje, mas em todos os momentos da sua vida, para que você tenha força de sair daí. Conte sempre com a gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus e até lá. Karina, muito obrigada por compartilhar tanta informação desse tema que é tão importante e que com certeza ajudou a muitas pessoas. E se você quiser rever, é só ir lá no nosso canal do YouTube. Chegou o momento do quadro Descomplica Ressoar. Você sabe o que fazer para ajudar uma pessoa que está desmaiada? Hoje a neurologista a doutora Keila Narimatsu vai esclarecer como que a gente deve agir nessa situação. Confere aí. Olá, eu sou a doutora Keila Narimatsu, neurologista, e hoje eu estou no quadro Descomplica para tirar algumas dúvidas sobre o desmaio. O desmaio é a perda súbita da consciência, mas de forma rápida e transitória. A principal causa para o desmaio são as alterações cardíacas, que temporariamente podem parar de mandar sangue para a cabeça e a pessoa desmaia. As pessoas podem ter sintomas antes de apresentar o desmaio, como uma sudorese, um mal-estar, a visão escurecendo ou até desmaiar sem ter sintoma algum. Toda pessoa que tem um desmaio, se alguém da sua família ou você estiver na rua apresentar o desmaio, o interessante é que você tire ela para um lugar seguro e aguarde, pois, lembrando, o desmaio ele é sempre transitório e de curta duração. O desmaio ele é mais comum nos idosos, principalmente pelos fatores de risco como a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, mas é comum também nas pessoas jovens quando ficam muito tempo de pé. Os riscos que um desmaio pode acarretar estão relacionados principalmente ao trauma,
Então imagina que uma pessoa esteja de pé e tenha um desmaio e possa, com a queda, ter fraturas ósseas e até o traumatismo na cabeça. Uma das maneiras de se evitar que tenha desmaio é você se manter bem hidratado para que a circulação do sangue seja eficiente e chegue na cabeça, que você se mantenha bem alimentado para que não ocorra queda na glicemia ou do açúcar e também desmaie, ou até nas pessoas que têm muita recorrência, usar as meias elásticas para facilitar que o sangue retorne para a cabeça. Existe sim o tratamento para o desmaio, além das causas como uma boa hidratação, uma boa alimentação, mas nos casos graves, existe sim um tratamento medicamentoso para que a pressão se sustente e que se chegue o sangue eficiente na cabeça. Alguém apresentar um desmaio na vida com uma causa subjacente como uma arritmia, ou ficar muito tempo sem se alimentar, ou fazer uma alimentação muito pesada, ou até após o excesso de bebida alcoólica, isso é considerado normal. Entretanto, se o desmaio recorrer e não há nenhuma causa atrás do desmaio, é importante sim que você procure um médico para investigar exatamente o motivo de ter desmaiado. Então é isso. Eu espero ter ajudado vocês com essas informações e se tiver alguma outra dúvida e mais informações sobre neurologia, pode me seguir no meu Instagram, @doutorakeila, e muito obrigada e até a próxima. O programa de hoje fica por aqui, que pena, né? Mas se você quer ver esse e outros programas, é bem fácil, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com a seguinte reflexão: mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. Bom isso, hein? Meu povo, muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus até semana que vem. Bora lá!